Fabrício, Fala, boa meu amigo noite. Homero. Tudo bem contigo? Tudo jóia. Então, vou fazer a introdução aqui, né, Fabrício? Me apresento e você se apresenta também, por favor, tá? A joia. Beleza. Meu nome é Homero Nunes, eu sou editor aqui do Isso Compensa, sou jornalista, historiador, tenho mestrado em Sociologia e sou professor, né? Costumo dizer em quase todas as salas que meu epitáfio está pronto. Jornalista, historiador e professor. Morreu de fome, né, Fabrício? Morreu de Ah, nem, fome. nem tanto, Homero, nem tanto, nem tanto. Nós temos muito espaço para pensadores como você neste mundo de mudanças. Espero, espero. Por favor, Fabrício, se apresente aí É. também para nós. Meu nome é Fabrício Ribeiro, sou professor, atualmente na PUC, psicanalista. Tenho uma formação muito atravessada aí pelo campo do direito e da saúde mental e a psicanálise. E atualmente sou conselheiro, né, do Conselho de Psicologia, trabalhando principalmente com as questões da articulação da psicologia com o direito e o Conselho de Ética, né? Então esse é, vamos dizer assim, meu território de trabalho. Muito bem. Então, nós estamos aqui, né, nessa live, né, Fabrício? Nós não somos o Gustavo Lima, né, nem Não, ninguém não. assim, né? Graças a Deus. Mas estamos aqui nessa live para Sorte é discutir nossa. estamos aqui para discutir um pouquinho essa história aqui dessas grandes crises, né? Dessa Sim, crise que nós estamos vivendo e como que é isso na história? Porque a humanidade já viveu grandes crises no passado e sim. precisou se reinventar em cada uma delas, né? Nunca passou ileso por nenhuma delas. Não. Então, a ideia é que a gente possa aqui pensar um pouquinho hoje sobre as crises do passado e essa crise que nós estamos vivendo aqui hoje também, Sim. né? Eu conversando com o Fabrício, né? Nós somos colegas aqui de trincheira de longa data e falando sobre isso, e a ideia surgiu justamente disso, né? Porque quando nós estamos vivendo uma crise, parece que ela é algo absurdo, né? Sim. Inevitável e que nós nunca enfrentamos isso na história. Tá, uma vez que outras pessoas enfrentaram outras crises, isso pouco importa para Sobreviveram? nós. Mas pouco importa, né? Porque a É, nossa crise é a que vale, né? E sim. no ambiente de pandemia, de uma crise como poucas, eu nunca vi nada parecido, eu acredito que o Fabrício também não, né? E A olha que gente eu tem sou menos um de 100 anos, né, Homero? e olha que eu sou um sujeito dos anos 70, né? Então, assim, eu nasci Somos nos anos dois. 70, então eu já tive que enfrentar muita coisa na vida, nesse Brasil, mas nada parecido com esse momento que nós vivemos agora. Sim, sim, Mas olhando para a história, né, Fabrício, assim, é, fazendo uma retomada muito rápida da história, se a gente for perceber, dos colapsos das sociedades do passado surgiram outras sociedades e sim. de grandes crises que foram enfrentadas sempre. Então, quando nós olhamos assim, é, remetendo à Grécia Antiga, porque não precisa ir mais longe que isso, né? Não. A base da civilização ocidental está toda ali, do colapso daquela sociedade baseada em mitos, na mitologia, que era uma sociedade já bastante tradicional e bastante forte naquele mundo grego Sim. antigo, é justamente do colapso desse mundo grego antigo que surge A o filosofia. apogeu da Grécia Antiga, né? A filosofia Sim. e as artes e aquele que a gente chama de milagre grego. É quando os gregos, em contatos com outros povos, começam a questionar o seu próprio modo de vida e a sua própria sociedade. Sim, E é sim. disso aí que vai surgir a filosofia, o questionamento de tudo, né? Há que se duvidar de tudo. E se a gente buscar da Grécia para cá, Fabrício, eu abri o falatório aqui. Se você quiser falar, Eu te você conheço pode bem, chamar Homero. aí, né? Pode me chamar, por Vai favor. que é sua, vai que é sua, que essa introdução é Do, importante. do, do colapso aí desse mundo grego, desse mundo helênico, é que, de certa forma, o mundo romano vai se erguer. Tem uma autora que eu gosto muito, né, para começar
a preencher essa nossa conversa com coisas que compensam, tem Sim, uma autora que eu gosto muito, a Marguerite Yourcenar, que tem um sim. livro chamado Memórias de Adriano, um clássico, né? E nesse Memórias de Adriano, Marguerite Yourcenar, ela fala... na verdade, são as memórias do imperador Adriano. Uhum. E no meio do livro lá, ele, né, o Adriano, na verdade, a Marguerite Yourcenar, pergunta, né? Quem é que conquistou a Grécia? Foi Roma que conquistou a Grécia ou se foi a Grécia que conquistou Roma? Pelo Uhum. modo da civilização grega, pelos deuses gregos que vão ser Sim, absorvidos pelos romanos, pela arte, aquela coisa toda. Mas foi no colapso da civilização helênica, da Grécia Antiga, sim. que vai dar o impulso da República Romana e, posteriormente, do Império Romano. Sim. E com aquelas inovações arquitetônicas, com arte, também com filosofia, e também lançando as bases da civilização ocidental, o direito romano, né? Sim. Você que é um sujeito da área, o direito romano, que é tão atual para nós ainda E hoje, nos e influencia várias até outras coisas. hoje, né? Nos influencia até hoje o direito romano. Toda vez que a gente vai estudar, por exemplo, direito penal, né? A gente começa lá do direito romano, como de alguma forma eles entendiam a realidade, davam conta de cuidar daquele sujeito que tinha que, de algum modo, eles não tinham aquele conceito de polis, né? Que é tão caro, né, aos gregos, mas isso de alguma forma se transmite para os romanos também, quando eles organizam as sociedades, né? Essa cidadania, né? Exatamente. A urbe, né? A No caso urbe, dos romanos, a exatamente. urbe, a urbe, né? Que vem a palavra urbano. E assim, Urbano. remetendo aqui a uma coisa que nem compensa tanto, mas que é um enlatado norte-americano que a gente gosta, aquele seriadozinho Two and a Half Men, tem uma parte daquele Two and Não, a não Half Men conta. que o Jake, né? Aquele menino fazendo um trabalho sobre a Roma antiga, pergunta para o tio dele, o Charlie, né, que é um sujeito completamente incorreto, o que os romanos deixaram para nós. Ele fala, é fácil, orgias, bebedeiras e bulimia. Ou seja, orgias, bebedeiras e bulimia. Isso os romanos deixaram, né? Aquedutos e tudo mais. Mas, enfim, do colapso desse mundo romano, surge, né, com a expansão do cristianismo, né, desse colapso, uma reviravolta na arte, com a arte bizantina. Sim, Bizâncio, a Constantino. antiga Constantinopla, né? A antiga Constantino. Bizâncio, a antiga Constantinopla e a atual Istambul, na Turquia, que era uma cidade grega e depois uma cidade romana, e hoje é uma Uma cidade cidade turca. linda, né? Maravilhosa. Eu ainda não conheço, um dia, né? Um dia. Mas conheço muito por estudar a história da arte. Ali Uhum. chamava Bizâncio, e essa influência desse mundo árabe, dessa arte árabe, não vou nem chamar de árabe, não vou chamar de médio oriental, sobre os romanos, vão criar a famosa arte bizantina, que já é na transposição para isso que a gente chama de Idade Média. Então, do colapso da civilização romana, dos romanos vai surgir a Idade Média, que muita gente chama de Idade das Trevas, tal, mas que foi também bastante interessante, né, do ponto de vista da Sim. filosofia. É que chama de Idade das Trevas são os iluministas, né? Assim, muito suspeito, né? Eles É, se nomearem iluministas, assim, não, lá era a Idade das Trevas e nós somos iluminados. os renascentistas também gostavam dessa ideia, né? Ou seja, a idade do Sim, meio, sim. né? Entre o período Ah, clássico e o Renascimento. sim, E do colapso da Idade Média, do feudalismo para o capitalismo, daquela sociedade medieval, também vai surgir o Renascimento. O sim. renascimento daqueles ideais gregos que são justamente também remetendo à crise que a Idade Média viveu, né? E do Renascimento, poxa, né? Nós estamos falando aqui de arte, de anatomia, de ciência que começa a Sim, surgir ali, abrindo caminho para a era moderna, filosofia, né? sim. Maquiavel e todo mundo A mais que história surgiu. da psicologia começa aí, assim, apesar da gente não encontrar a psicologia tão cedo, né, a psicologia do final do século XIX, nesse início do Renascimento, com as ideias cartesianas, é que a gente começa a vivenciar de um modo mais claro o que a gente pode nomear hoje de subjetividade privatizada, né? Porque o que vinha antes era uma subjetividade que ainda estava muito diluída no contexto social, né? Ou marcada pelo pensamento religioso ou pela lógica
de um certo contexto social. Nesse momento, começa a abrir as portas para que esse sujeito individualizado, particularizado, né, de uma subjetividade, que eu posso estar aqui pensando numa coisa e você só vai ter acesso se eu compartilhar com você, né, essa ideia começa a surgir nesse momento. Então, é um momento, assim, riquíssimo, né, de travessia para muitas ciências e principalmente para a psicologia. E a filosofia, né, Fabrício, que vai ser Sim. a mãe de tudo, né? A É, mãe de tudo. E falando especificamente desse período do Renascimento, muitas vezes a gente tem a ideia de que o Renascimento foi uma época de plena luz e que as coisas eram fáceis. Mas foi muito difícil, né? Era muito difícil ser Leonardo da Vinci ou Michelangelo naquele momento. é. Nesse Por embate isso com a só teve igreja. um, né? Por isso só teve Exatamente. um. Tem um filme, continuando as indicações de coisas que compensam, tem um filme que conta a história do Michelangelo com o Charlton Heston, que chama Agonia e Êxtase. É o Agonia. Charlton Heston que faz o Carlton Heston, né, que faz o papel do Michelangelo. Sim. E a luta dele para pintar a Capela Sistina, do Papa, e aquela Grande história. obra dele, né? É a grande obra. E ele era um escultor, nem era pintor, Sim. ele acaba pintando obrigado. É um filmaço, tem umas 3 horas, daqueles assim, lentos, sabe, que dá sono. A gente assiste igual a gente assiste uma série hoje em dia, assim, sabe? É. Esse filme Agonia e Êxtase, que é um filmaço também. Mas é. E o Maquiavel mesmo, poxa, o Maquiavel viveu uma época extremamente conturbada. E ele vai Sim. escrever justamente o Príncipe no exílio, porque também aquela sociedade não o suportava. Olha como que essas grandes crises, né, provocam grandes mudanças. Mais uma Sim. vez, na arte, na filosofia, no modo de pensar, no modo como No modo de organiza-se vida, aquela né? sociedade, né? No modo como aquela sociedade vai se organizar. E do colapso do Renascimento, ou seja, aliás, o Renascimento é um período assim de 300 anos, né? É difícil É. falar isso, mas da Isso transição. que eu ia te falar, assim, em cada pulo que você deu aí foi mais ou menos 250, 300 anos. Não, Idade Algo Média, que é, 1000 anos. algo que é inconcebível hoje, né? Assim, É, 300 anos não cabe no nosso tempo, né? exatamente, Fabrício. Você imagina que o, se a gente pensar a Idade Média, né? A vida de um homem na Uhum. Idade Média, poxa, o sujeito vivia a vida que o bisavô dele tinha vivido. Exatamente a Sim, mesma coisa mesma de coisa. servo, trabalhando na lavoura, indo aos domingos à missa, né? Isso aí Sim. era tudo, Com a mesma era estratégia de característica, trabalho, né? Com o mesmo. tudo. De certa forma também, né? Nós vamos pensar assim, quando a gente encontra com essa travessia para o Renascimento, né? E, enfim, para o Iluminismo, né? Para esse advento da ciência e desse homem mais individualizado, de certa forma, abre as portas para um momento de grande angústia, né? Porque agora o sujeito está pela sua própria conta, né? Como já dizia Pascal, né? O homem foi sequestrado, levado para uma ilha cheia de monstros e agora vai ter que se virar sozinho, sem a ajuda das forças superiores, né? Então, de certa forma, tem uma imobilidade, né? Que provavelmente deveria produzir algum tipo de problema, mas nesse momento, como a Margarete gosta de citar, né, um sujeito fica mais bussolado, né? Ele está mais solto. E é uma época assim de grandes invenções, mas também de grandes cisões, né? Grandes rupturas Ah, ao longo aí a Reforma do Protestante, hein, Renascimento. Fabrício, nessa Reforma época aconteceu, Protestante. por exemplo, né? Imagina Inclusive, a isso. Reforma Protestante tem a ver com essa coisa da produção da subjetividade privatizada. Quer dizer, eu agora posso interpretar Deus. Eu não preciso de um mediador. Né? Eu Dispensa o posso, telefonista. exatamente, ligação direta com o chefe. É DDD. Né? Ô Fabrício, eu tô vendo que as pessoas mandando aqui, um amigo meu, Juliano, entrou aqui pedindo um abraço pro pessoal lá de Itaúna. Um abraço, Juliano. E pro povo de Itaúna também. Ó, pra Tô vendo entender, tanta gente mandando eu tô beijo, vendo aqui também. subindo. Né? Enfim, um abraço Tem a mais gente falando que todos. nós estamos desbussolados também. Ô Não, Fabrício,
Por isso que nós somos o que somos, porque somos bussolados. O Rodrigo Moraes aqui também, nosso editor aqui do Isso Compensa, falando da expansão marítima no mundo, nessa mesma época também. Sim, sim. Mercantilismo, Maravilhoso. imagina como que o mundo se torna outra coisa, né? Assim, Sim. muita gente vai julgar o início, né? Ou a pré-história da globalização lá nessa expansão marítima e no mercantilismo, né? Que foi a primeira vez que o homem ousou, né, sair do seu território e tentar, de alguma forma, encontrar respostas para além do horizonte, né? Então foi um momento importante mesmo, né? Que nós encontrando, né, um momento de profunda crise também, né? Que essa crise impulsionou isso tudo. Pensando na Reforma Protestante, Fabrício, a citação de várias obras, eu não posso escapar ao Max Weber, que agora em julho faz 100 anos da morte de Max Weber, e esse ano faz também 100 anos da republicação da Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, que ele vai publicar uma primeira versão, e depois ele em eu acho que 1908 ou 9, se eu não me engano, não, 6, desculpa, 1906, e no final já da carreira dele, no ano da sua morte, ele vai republicar com revisão a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é uma das maiores obras já publicadas na história humana, e que nesse livro ele vai falar muito disso, Fabrício, né? Assim, que a Reforma Protestante ela joga responsabilidade no ombro das pessoas, né? Exato. Que durante a Idade Média a Igreja dizia como o fiel deveria conduzir sua vida. E com a ideia de vocação, Lutero, e depois com Calvino e a predestinação, ou seja, o fiel é responsável pelo modo como ele conduz sua vida. Né? Não é... Essa história que antecede aí esse momento, ela é toda marcada por essas preconcepções, né? Por exemplo, com os gregos, né, a gente fazia parte dessa engrenagem do funcionamento do cosmos, né? Então, eu tinha que exercer um papel, porque essa era a minha função ali dentro daquele lugar, né? Daquela história, daquela sociedade. Ou com a igreja, né? Quando vai tomar a questão da religião, de Deus, né? O Deus como aquele que vai, de alguma forma, dar o destino da sua vida e você tem que seguir. Então, nesse momento, o sujeito está livre, né? E aí, de fato, é um momento de crise, né? Mas é interessante, Homero, eu sei que você vai seguir, tem mais um pouquinho de história, né? Nós chegamos só no Renascimento, mas assim, para a gente dar um outro sabor para essa palavra crise, tem um autor que você gosta muito, eu sei disso, e que eu admiro demais, adoro ler as coisas dele, que é o Zygmunt Bauman, né? O Bauman ele tem um livro chamado Em Busca da Política, que ele vai dizer que a palavra crise ela vem de criterium, né? E criterium é momento de tomada de decisão, né? Então, momento de crise é momento do sujeito, de alguma forma, se deparar com várias portas, poder respirar e dizer, vou atravessar por ali. E a gente, às vezes, constitui essa palavra crise com uma dimensão muito negativa, né? Fulano tá em crise, né? Quer dizer, tá mal e etc. Mas a crise é uma oportunidade. E essa história que você está construindo, de certa forma, é isso, né? Como que o homem foi tendo oportunidade, a partir das rupturas dentro da história, ou dentro da sua construção enquanto sociedade, para, de alguma forma, se adaptar a novos rumos. É isso aí, Fabrício, adaptação. Eu vou chamar a atenção para mais um comentário aqui da Ana, está falando que está nos assistindo direto da Austrália, Fabrício. Da Austrália, eu vi. Nós estamos internacionais aqui. Audiência internacional. Que coisa. Passando vergonha em escala global. Isso compensa muito, compensa até na Austrália. Muito bem, muito bem. Fabrício, e pensando assim, né, nessa história da crise enquanto oportunidade, a gente vê um monte de meme aí e coisinhas que as pessoas publicam na internet, essa história da crise como oportunidade, cita, sei lá, se é Confúcio, ditado chinês, né? Que a palavra crise em chinês, sei lá, é a mesma que oportunidade, essas coisas assim. Isso já virou até clichê, de certa forma, mas é justamente nesses momentos de tensão,
né, nesses choques históricos, nesses momentos de grande tensão, que a gente se reinventa, né, Fabrício? É apertado que o carro canta, porque Exatamente. quando está tudo muito bem, né, por que eu vou mudar? Por que eu vou É, mexer no, não se mexe no no time que está time que está ganhando. ganhando? Como que eu vou mexer nisso? É nesses momentos que a gente se assusta, é que a gente tem a oportunidade de criar algo mesmo. E, sei lá, nem sempre é positivo, tá, gente? Eu não vou cair nessa do discurso aqui da autoajuda também de jeito nenhum, É, né? A Luciana vai que eu tô tomando um drink aqui. Que é isso? Isso é chamate com gelo aqui. Tá? bebe Não, água. é, Professor, bebe água. Que é é, isso? chamate, tá? Tem uma caneca aqui do Isso Compensa também. Bom, A minha é o da colônia Guaraná. do Uruguai. Bom, mas assim, né? Eu não vou cair nessa da autoajuda de que só a crise é uma oportunidade só boa e só traz Não, coisas boas. Bem e mal é uma coisa muito relativa também. Né? O que é bom sim. para mim não necessariamente é bom para os outros. As pessoas que enxergam o bem de uma forma, para os outros pode ser o mal. Né? Veja a polarização política no Brasil. Vou entrar nessa, não. Mas É, então, né? Não vou isso é entrar, não. tema para outra Bobagem. live. Outra live, é. Então, assim, olha como que esse bem e mal é uma questão relativa. Uhum. Mas nós podemos entender que algumas coisas vão mudar na sociedade no sentido do humanismo ou de uma melhor compreensão da sociedade, de ganhos coletivos e coisas do tipo, e outras coisas vão, de certa forma, nos julgar também na, nos buracos, né, da coisa aí Problemas, também. claro, claro. Né? Fizemos Coisas escolhas erradas, terríveis. né, É. Homero? Vamos pensar assim, que os ideais da Revolução Francesa, né, liberdade, igualdade, fraternidade, né, que inspirou, né, de certa forma, aquele mundo pensante ali, aqueles sujeitos, de alguma forma, foram os mesmos que testemunharam a Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, esse sujeito livre não foi fraterno, tampouco construir uma sociedade mais igual. Né? Então, quer dizer, nós vamos ver que esses momentos aí de ruptura, eles às vezes também vão se deparar com alguns tropeços, que faz parte da caminhada, né? É. Enfim, né? E não podemos ter esse olhar assim. Às vezes eu falo isso com os alunos, né? É muito fácil a gente olhar para trás, para a Idade Média, e falar que eles eram obtusos, né? Quero saber quem vai vir depois da gente, o que eles vão pensar de nós, né? Que Quem nós vergonha, elegemos. que vergonha. Que Não é vergonha. possível, né? O que nós Vocês vamos deixar para as pensavam gerações? nisso, gente? Que sociedade primitiva eleger essas É. pessoas. Onde viver essa vida tão sem sentido desse jeito, né? Esse eterno trabalhar e pagar a conta, né, Fabrício? Que a gente sempre Essa volta nisso. O filosofia de sentido da professor. vida, o sentido da vida, trabalhar e pagar a conta. Bom, Trabalhar e pagar. mas só retomando aqui, eu estava falando essa história, assim, porque a Revolução Francesa, que para nós significou, por exemplo, também uma importante mudança na sociedade, nos seres humanos, Sim, até hoje, né? Os ideais da fraternidade, a igualdade e a liberdade, que são tão caras para nós. Mas a própria Revolução Francesa significou assim, o colapso de uma sociedade anterior sim, e um período de terror terrível mesmo, de terror sim. mesmo, com cabeças rolando aos montes todos os dias e pessoas sendo mortas aos montes. Eles primeiro caçavam os oponentes e depois começaram a devorar a si mesmos, né? Na Sim. Revolução Francesa. Então, nós estamos falando de um momento também que, para nós, olhando para a história, é tão bonito, cheio de ideais, É mas maravilhoso. é maravilhoso. A Revolução Francesa produziu, em última instância, Napoleão Bonaparte, né, que Sim. produziu guerras enfim, conquistas, escravização, e tudo que era possível fazer naquele momento, né? Impôs a força, né, a várias civilizações, né, devastou diversas também, né. O Napoleão também não era muito bom da cabeça, né, Homero? Ah, não, foi uma grande figura histórica, sem dúvida, né? Sem Sim. dúvida. É um grande homem. São essas pessoas que fazem diferença na história. É, Mas, né, a Revolução Francesa não é de todo isso, né? O, podemos pensar assim, Fabrício, a Revolução Industrial também, o que significou? Poxa, a Revolução Industrial nos permite ter acesso a um mundo de coisas e uma sociedade do conforto.
tudo é sim, confortável, né? O sofá é macio, o carro é confortável, a direção hidráulica, os fones de ouvido e assim por diante. Mas e o custo disso tudo, ambiental, por exemplo, é um aquela custo primeira pá humano, de né? carvão que foi queimada na Revolução Industrial, talvez signifique a nossa extinção enquanto espécie, do ponto de Sim, vista da poluição e do aquecimento global, mudanças climáticas e tudo isso. Mas também produziu o romantismo, também produziu toda é, uma mudança na história da sim, arte. Né? A sociedade moderna é produção, de certa forma, da Revolução Industrial, da Francesa e disso tudo. Imagine o que nós viramos, né, nisso aí. Eu dei um salto aqui, né, do Renascimento até nas revoluções burguesas, mas porque é a mesma coisa, da decadência do Renascimento surge o Barroco e da é sempre pesado, assim, terrível. é uma ascensão de uma sociedade que entra em colapso em seus valores e acaba abrindo a porta para uma próxima vir, né? É, o, que nós vivemos hoje, né, que está lá no Marx, o famigerado Marx, e está também no Francis Sim, Fukuyama, para a gente citar filósofos de duas vertentes opostas, sim, completamente opostas, diferentes. né, para ninguém falar que de nada de nós aqui, tanto o Marx quanto o Francis Fukuyama, que é o cara do liberalismo, vão falar em fim da história, né? Ou seja, essa Sim, modernidade como o fim da história, porque depois disso não tem jeito de vir mais nada, né? Mas não sei, espero que possa vir mais alguma coisa. é a nossa esperança, né? Assim, nós e aí o nosso mundo com esse efeito, né? Assim, principalmente a partir da década de 60 dessa aceleração demasiada, né, Homero? Assim, é isso que o Bauman e outros autores vão chamar, né, de modernidade líquida ou hipermodernidade. Quer dizer, é somada a essas mudanças que fazem parte do contexto, né? Acho que são os americanos que dizem, né, mudar é difícil, não mudar é fatal, né? Então eles têm essa posição assim, quer dizer, que a mudança ela faz parte do mundo, ela tem a ver com esse processo, mas hoje nós incluímos dois elementos que eu acho que são fundamentais. Primeiro, essa velocidade das mudanças, né? Então, quando você foi de alguma forma apresentando para a gente a história aí da humanidade, você foi pulando de 300 em 300 anos numa boa. Hoje a gente não tem como pensar isso, né? Quando a gente, É, por exemplo, encontra em 2010 o advento do smartphone, né? Quer dizer, parece que o smartphone sempre fez parte da nossa vida. E hoje a gente faz tudo com ele, né? Estamos aqui nós dois, você na natureza e eu, e eu no asfalto, conversando, porque essa tecnologia, de alguma forma, nos permite e nos aproxima. Então, esse é um ponto. O tempo e como a gente vive o espaço, né? Como que, de algum modo, nós estreitamos fronteiras de um modo tal que uma crise na China atingiu o mundo inteiro, né? Então, como que, de algum modo, essas revoluções que foram acontecendo numa rotação muito menor, hoje têm efeitos quase que instantâneos. Cai um presidente, alguma coisa acontece nos Estados Unidos, cai as bolsas do mundo inteiro, né? Acontece alguma questão na China, derruba os mercados pelo mundo inteiro. Então, assim, é muito interessante como que hoje essas crises e essas revoluções, elas são assim cada vez mais aceleradas, né? Então parece que a gente está sempre em crise, né? Entre as gerações parece não ter assim tanta distância mais, né? Quando eu falava assim, o meu pai era assim, assado. Hoje isso se achatou. Por exemplo, a relação que você tem com o Davi, tenho certeza que é muito diferente e tem uma distância muito menor que você teve com seu pai, por exemplo, por mais próximo que a gente tenha sido dos nossos pais. Então é muito interessante essa revolução, né, que o contexto social vai vivendo, né, com ao essas mesmo, ao mesmo tempo, né, reviravoltas. Fabrício? Ao mesmo tempo, a gente pode pensar que hoje, igual você fala, a história está mais acelerada, o tempo está mais acelerado. É o grande paradoxo da vida, né? Porque nós temos tecnologias que deveriam facilitar tudo e aumentar o tempo que nós temos disponíveis, mas Isso nós pode entramos diminuir. numa competitividade tão grande com nós mesmos para viver Sim, nesse mundo, nessa lógica. Ou seja, quem não é
competitivo não tem espaço nesse mundo, e nós passamos a competir uns com os outros e com as máquinas e tudo. Então a vida é uma vida acelerada, esse grande paradoxo. Ao mesmo tempo que as coisas mudam muito rápidas, assim, e ao mesmo tempo que a noção de paternidade, por exemplo, mudou rápido para mim, abismos temporais também se abrem muito no espaço de tempo muito curto. Eu volto ao exemplo que eu estava dando, que a vida de um homem na Idade Média, ele vivia praticamente a vida do bisavô, né? A mesma. E o Davi já vive hoje uma vida completamente diferente da minha e provavelmente, né, ele vai conseguir viver coisas de uma forma muito mais rápida do que eu experimentei na vida também. Quando você fala aqui que o smartphone de 2010, mas o Google, né, de 1998, sabe? É muito rápido. O Facebook é de 2005, né? 2004, 2005. O Instagram, nem sei de quando é o Instagram, mas deve ser de 2008, 2010. Super recente. Assim. Depois do smartphone. Acho que é depois do smartphone, 2012, né? Não? 12, sei lá. Ou seja, é rápido demais essas coisas que nos dominam. Então, os abismos se abrem no espaço de tempo muito curto, porque é muito difícil acompanhar essa mudança, é muito difícil acompanhar esse tempo. De novo, Bauman, né? Quando eu tento agarrar aquele score pelos dedos, é líquido. Nada tem uma determinada forma. As formas é o recipiente daquele momento. Se a água está dentro aqui dessa caneca, ela tem formato de caneca, mas se eu coloco dentro de uma garrafinha, ela tem um formato de garrafinha. Se eu derramo em cima da mesa, ela tem o formato da mesa. E se eu bebo, ela tem formato de tripas, né? E assim por diante. Muda o formato muito rápido. Lembrei de uma frase do Freud, que é por volta de 1912 que ele vai falar, que é profundamente recente. Ele vai dizer dos avanços tecnológicos, né? Como que isso, de alguma forma, vai produzir uma interferência na vida do sujeito. E aí ele vai dizer assim, isso ele está falando em 1912, que a nossa vida está cada vez mais sofisticada e intranquila. Sofisticada e intranquila. E aí ele vai dizer que o sujeito, na tentativa de dar conta dessa intranquilidade, ele vai tentar buscar entorpecer esse corpo das mais diversas formas. Aqui a gente não precisa com esse como é que faz esse clichê que é o uso de drogas, que nada disso. A gente se entorpece, por exemplo, de smartphone, né? A gente já conversou muito sobre isso, né? Como as tecnologias também nos fazem ficar adictos, né? Nós somos adictos de comida. Enfim, nós vamos tomando esses objetos que são ofertados agora em escala mundial, né? Que a revolução industrial, de alguma forma, imprime isso, né? Uma certa desindividualização dos objetos, quer dizer, é tudo em escala, em série, né? E tudo aí para o sujeito consumir, até ele sumir debaixo de tantos objetos, né? Então, acho que ele tem muita razão, assim. Apesar de você estar aí num lugar muito tranquilo, a vida sofisticada não fez com que a gente tivesse mais tempo, tivesse mais qualidade. Enfim, a gente está cada vez mais aprisionado, de certa forma, né? Ô Fabrício, eu estou aqui, mas estou trabalhando loucamente, né? Com a carga horário normal e avaliação global e tudo mais que cabe a mim fazer, né? Então, assim, as obrigações continuam a mesma coisa e agora eu tenho novas, né? Eu tenho que sair para fazer compra de máscara e ficar em pânico quando alguém tosse perto de mim. É terrível. E outras coisas, né? Que agora cabe a mim fazer que antes não, né? Fabrício, deixa eu mandar um abraço aqui para a Andréia, minha querida também. Um abraço para você, viu? Que está cumprimentando a gente. Também adoro encontrar você. Abraço, André. Fabrício, e pensando nessa dependência que temos dessa tecnologia e como que essa tecnologia acaba por influenciar, né, o nosso modo de vida, essa coisa toda, é impressionante como que esse pequeno aparelho que está aqui, que facilita essa coisa toda, passou a fazer parte de nós. Fico pensando naquela ideia do ciborgue, né, que a gente teria chips implantados, aquela coisa toda. O ciborgue, ele tem uma coisa no bolso, né?
algo É, nas mãos e no bolso o tempo todo. O sim, tempo todo nós vivemos com isso. Sem isso, não temos como viver hoje mais, né? É impressionante o domínio da tecnologia sobre nós. Eu estou falando sim, isso por quê? Porque muitas vezes nós entramos naquela, que é uma coisa antiga, que está lá no McLuhan e tal, que são só ferramentas. Ou seja, que o que importa é o uso que nós fazemos das ferramentas. Aí eu sim, lembro do McLuhan, né, que ele fala, olha, as ferramentas, os homens criam as ferramentas. As sim. ferramentas recriam os Recriam os homens. homens. Enfim, não é só uma ferramenta, é uma ferramenta que nos recria, que Sim, determina o modo como nós vivemos e interagimos uns com os outros. Então, nos é uma mudou. tecnologia extremamente dominadora e que não Sim. tem como escapar disso, né? É algo inevitável para nós, assim, E, inexorável, né? mas é claro também que a gente tem que levar em consideração que é uma ferramenta legal, né? Nós também não Ah, podemos ter, é assim, essa espetacular. teoria fatalista, né? Nossa, o mundo, vamos queimar os smartphones e vamos voltar à lenha, né? Eu quero uma telefonista completando a minha ligação. A gente não quer Una isso mais. Bomber, né? Una Bomber. Ou os luditas, quebrar as máquinas e voltar para as cavernas. Bom, a Não, gente nada volta para a disso. caverna sem quebrar as máquinas. Olha só, esses momentos que nós estamos vivendo agora, né? Nós É, estamos de mas- volta à caverna sem quebrar as máquinas. E ainda bem que temos exato. essas máquinas, né? Porque também, Sim, um momento como esse, sem isso tudo, não tem seria nem ideia insuportável. como suportar um momento desse, né? Acho que Não essas seria terrível. Acho que essas ferramentas, né, enfim, tomando um pouco essa crise nossa contemporânea, né, Homero? Não sei se a gente chegou nela ainda, né? Muita coisa ficou para trás, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Nossa. enfim. Mas essa crise, de algum modo, ela introduziu esse elemento que talvez para a gente ainda seja uma questão, né? Quando, por exemplo, o Conselho de Psicologia, ele autoriza e regulamenta o atendimento online, né? Eu, quando me formei no ano de 2001, a gente mal ligava para o analista, né? A gente ligava para o analista e tremia assim no telefone. Hoje eu recebo o WhatsApp dos meus pacientes. Hoje eu tenho atendido eles via plataformas de tecnologia. Talvez hoje isso ainda seja uma questão, e de fato eu acho que é uma questão que a gente precisa de pensar. Mas eu acho que, por exemplo, para o Davi, para o Miguel, não sei se isso vai ser uma questão. Eu acho que essa ferramenta vai ter modificado tanto essa civilização que talvez isso que hoje é um problema, eles vão olhar para trás e falar que bobagem, né? Hoje a gente tem outras soluções. Isso vai alterar o modo como a gente tem lido isso, né? Então eu fico pensando assim, não sei como é que essa coisa, como é que maneja a transferência é, virtualmente, né? E aí eu sempre gosto de conversar com os alunos que a nossa relação sempre foi virtual, né, Homero? Talvez hoje a virtualização do mundo inclua a tecnologia, mas o jeito que eu vejo o Homero, só eu vejo, né? Tem a ver com uma imagem do meu laço que eu tenho com você que produz essa construção. Ou seja, em alguma medida, a nossa relação com o outro sempre é virtual, sempre foi atravessada pela dimensão virtual. Fabrício, a questão, né, aí sim é a potencialização disso tudo, né? Porque Sim, sim. circulação na rede, pelo que eu publico aqui no Isso Compensa, ou que eu publico no meu perfil pessoal, ou das conversas que nós temos e tudo mais. E cada uma dessas redes, a identidade é diferente, né? São Sim, identidades múltiplas, mutantes, e cada. No Instagram é uma rede de ilusória, né? Assim, de ficção, né? muitos Ficção. imaginários. Ficção. Esses dias mesmo eu tive uma discussãozinha. Eu falei, poxa, mas isso é fake demais. E a pessoa me respondeu, não, o que não é fake no Instagram? O que não é? O que você está falando? Você está querendo me dar lição de moral numa coisa dessa? Enfim, É, porque tudo é assim. Então, sim, a tecnologia ela vai potencializar essas questões, né? Essas visões, essa virtualização de tudo. Bom, sim. Fabrício, antes disso, eu queria voltar aqui lá no século XIX, que nós já demos um pulo Pulo.
é um salto temporal aqui importante, mas eu queria dizer só o seguinte, que dessas revoluções burguesas, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, que vão praticamente fundar isso que nós chamamos de modernidade. Claro que alguns autores vão pensar isso lá na Reforma Protestante, outros vão pensar isso lá em René Descartes, essa coisa toda, mas que quando a gente pensa nessa época que nós vivemos, os grandes marcos são mesmo as duas revoluções. E o século XIX foi um século terrível também, de guerras e tudo, mas foi um século de grande criação. É o século de Karl Marx, mas é o século de Darwin, é o século também de Adam Smith. Alguém falou aqui mais cedo de anarcocapitalismo. Você pega um sujeito igual o Lysander Spooner, que é um pensador... Voltaire, né? Foi o século de Voltaire. Pois é. Então nós estamos falando assim de vários nomes e de uma criação incrível no século XIX, que enfrentou essa grande crise de valores, né? O próprio Nietzsche vai falar isso, né? A imensa crise de valores que a humanidade se encontra. Mas o século XIX também o século dos impressionistas, de Monet, é o século do romantismo, é o século de Eça de Queiroz, de Machado de Assis, né? É o século de grandes criações maravilhosas, é o século de Van Gogh, né? Que foi um pintor completamente fracassado nesse século, mas ele criou nesse século Claude Monet, Renoir, e tudo. É o século que a fotografia foi criada. E o final do século XIX é um momento de grande euforia mundial. A ciência, aqueles encontros científicos, né? As feiras de ciência, aquelas salões universais, a Feira Universal. E eram assim, grandes encontros que a ciência se colocava, as artes, representando esse mundo diferente que surgia. Era um momento de grande euforia, a Belle Époque, né? A bela época, a Belle Époque. E da Belle Époque para o século XX, essa passagem para o século XX, toda essa grande euforia tomou logo uma pancada de cara, que foi a Primeira Guerra Mundial, que acabou com todas as ilusões, né? Você fala assim, tudo isso que era maravilhoso, que a humanidade está encontrando a paz eterna, a arte maravilhosa, tudo maravilhoso, a ciência, a civilização, de repente a gente passa para um novo século e o início desse novo século é um início de uma carnificina absurda, né? Sim, muitas guerras. Temos que lembrar também, Homero, né, nesse século XIX, também nasce o regime disciplinar, né? Não podemos esquecer disso, né? Que essa efervescência toda incomodou muita gente. Então, nessa época que nascem os manicômios, nessa época que nascem as prisões se consolidam, né? Então, nós vamos ter aí o regime disciplinar também em ascensão, e aí eu vou ter que fazer uma meia-culpa. A psicologia nasce nessa construção, né? De oferecer para esses que, de alguma forma, agenciavam o Estado, mecanismos para controlar esse sujeito que era livre, que produzia, os corpos, né, expressão. Exatamente. Docilizar os corpos. Pedagogia severa sobre corpos dóceis, como dizia nosso querido Michel Foucault. No Vigiar e Punir ele fala muito disso. E tem a ver com essa história dessa expansão dessa modernidade. Era preciso que os corpos fossem docilizados para as fábricas, para as linhas de produção, né, para aquele novo mundo urbano, com muita gente vivendo junto, e para os ideais da civilização, que era o ideal de beleza, de ordem, de pureza, né, de limpeza. Esses grandes ideais da modernidade, que vão todos entrar em colapso com a Primeira Guerra Mundial. Todos esses ideais. Porque eles vão ser substituídos numa frase do Freud lá no Mostrar, as botas dos soldados pisando as faces humanas, né? Que vão julgar isso tudo por água abaixo. E a Primeira Guerra Mundial foi isso, uma guerra de trincheiras, que no final dessa guerra matou muita gente, é uma guerra de mutilados, desfigurados, aleijados, de gente que voltou da guerra, traumatizados, né? Não só de mortos. Sim, e uma guerra, né, o Homero, onde o inimigo assim estava muito próximo, né? Quer dizer, diferente da Segunda Guerra Mundial, onde aparece já algo da tecnologia, que eu aperto um botão
e eu mato o sujeito lá do outro lado do mundo, né? A Primeira Guerra Mundial, ela foi muito visceral, né? Ela foi muito visceral. E isso, efeitos, né? Por exemplo, quando Freud vai escrever O Mal-Estar na Civilização, que esse ano faz 90 anos, né? Assim, de publicação, que ele escreve O Mal-Estar, termina em 1929, ele publica em 1930. O Mal-Estar na Civilização, ele é a efervescência dessa desconstrução que a Primeira Guerra Mundial produziu naqueles pensadores, né? Naquele território ali onde eles habitavam. É o colapso de todos esses grandes ideais da Belle Époque, do século XIX, do cientificismo, Sim. do positivismo, porque de repente nós estamos produzindo a guerra em escala industrial, né? Não é só a sociedade, não são só produtos, é a morte em escala industrial. E isso é extremamente traumático para aquela sociedade, para nós todos, para a humanidade como um todo, né? E assim, Fabrício, eu vou adiantar rapidinho aqui também que esse período entre guerras, que é esse período de crise terrível, que você está falando aqui do Freud e o Mal-Estar de Civilização, que é outra referência belíssima aqui, que compensa, né, para a gente deixar aqui. Nossa, um texto maravilhoso. Esse contexto do Mal-Estar da Civilização também é o contexto das vanguardas artísticas, do surrealismo, do cubismo, fauvismo, futurismo, todos esses ismos do início do o modernismo brasileiro, Semana de Arte Moderna em 22, 1929, o Manifesto 22. Antropófago em 28, né? e a Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, todos esses produzindo aí nos anos 30, esse período de grande efervescência cultural e artística e também de grande produção de ideias. Nós estamos falando aqui também da geração perdida dos escritores americanos, né? Hemingway e todos esses grandes autores que vão publicar nessa época também. Sim. E como que isso, a Bauhaus, né, Fábio? A escola de arte e arquitetura, que vai mudar a concepção de arte e de arquitetura no mundo. Tudo surgindo aqui nesse entre guerras. E no meio desse entre guerras ainda tem a maior crise econômica que a gente tem notícia, né, que provavelmente pode ser superado. Pode ser superado pelo de agora, de 1929, que já foi, né? Está quase sendo superada já. E que, de certa forma, vai dar esse outro impulso também a todo esse processo de criatividade e tudo. O outro lado, né, vai permitir a ascensão do nazismo, do fascismo, e todos os horrores que vão levar à Segunda Guerra Mundial, que é outro momento de carnificina absurda, né? Antes disso também, eu esqueci de dizer, a Escola de Frankfurt, o Moraes está falando aqui também, que vai produzir também nesse período entre guerras, nossa, né, vai deixar um legado aí também para todos nós. É um momento realmente de grande produção. E é um momento também que nós estamos falando aqui de Guerra Civil Espanhola, que vai ser o prelúdio da Segunda Guerra Mundial. Picasso pintando Guernica, né, em 37, com a Guerra Civil Espanhola. Ou o próprio Hemingway, que eu falei aqui, Por Quem os Sinos Dobram, que fala sobre a Guerra Civil Espanhola. E a Segunda Guerra, que vai ser, aí sim, a carnificina em escala industrial como nunca visto antes. Né? Os tanques de guerra, máquinas de matar como nunca antes. E que vai envolver o mundo todo. E que vai terminar com 2 bombas nucleares desnecessárias na cabeça do Japão, né? Só para mostrar o poderio e tudo mais. Olha que crise, que momento de crise histórico e para nós, que é da história mais recente, inultrapassável, né, Fabrício? A humanidade não tinha como passar ilesa de um momento de crise como esse. Né? Não, né? Tanto que as agências, né, por exemplo, existia a Liga das Nações, você lembra da Liga das Nações, que é uma espécie de da origem à ONU, né? A Liga das Nações, da ONU. Ela é dissolvida, né? Porque, olha, foi criada para, de alguma forma, dar conta dessa construção, que é interessante que o próprio Freud, no final do texto Mal-Estar da Civilização, ele coloca em dúvida, né? A gente parece que Freud estava escutando que a Segunda Guerra vinha por aí, né? Ele morre antes, né? Ele morre em 39, né? Então não consegue testemunhar, né? Isso que teve 4 irmãs executadas em campos de concentração, né, Fabrício? Sim.
E ele só não foi executado porque a Marie Bonaparte ajudou ele na fuga, né? A fugir, é isso aí. Tirou ele, né? Senão seria levado também, né? Com essas ideias subversivas, né? Da sexualidade infantil. Nossa, puxa. E Não, acender muito. só sexualidade, né, em geral, já era suficiente, Não né? precisava de mais nada, né? Então, assim, nós vamos perceber assim, que essas construções são muito conta disso, mas quando a gente consegue atravessar a Segunda Guerra Mundial, nós vamos encontrar com uma produção belíssima, que é a Carta dos Direitos Humanos, né? É. Então, assim, como que ali, de algum modo, a gente vai conseguir enxergar primeiro a nossa humanidade e tudo aquilo que, de algum modo, tem que constituir isso que seria uma vida humana, né? E que parece que não estava tão claro assim antes da Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer, vai ter uma ascensão de vários movimentos sociais, por exemplo, na década de 60, década de Nos anos 70. 50 ainda, né, Fabrício? Nos Sim, 50 ainda, essa geração baby boomer aí do é, pós-guerra, aí a gente pode pensar nos beatniks, né? A sim, geração do Sartre, né? Albert Sartre, Camus, do existencialismo todo aí no pós-guerra. sim, Que é isso, né? Os anos 50 ainda foram muito. Os beatniks, Jack Kerouac, é. o Elvis Presley, né? Sartre é uma Chuck política, Berry, né? Elvis né? Presley. Né? E os anos 60 e pronto, né? A luta pelos direitos civis, né? Esse Aí germe isso aí ganha poder nascendo. política, né? Esse É, movimento da década de 50, ele vai se virando, tendo consistência política, né? Vários movimentos sociais vão se organizando, enfim. Então, assim, os anos a 60 e Segunda Guerra 70, Mundial também possibilita isso, né? certamente. Woodstock, né? Pô, A Woodstock, geração que foi bebê, né, na Segunda Guerra e que nasceu nesse né? pós-guerra, baby boomer, é essa geração que fez o Woodstock. É a geração do rock and roll, da contracultura, e que produziu coisas demais. O rock and roll, que é mais a geração dos Beatles e disso tudo a partir de Bob Dylan, os Stones, os Beatles e tudo isso nos anos 70. E nos anos 60 e 70 começa isso tudo, direitos civis. O Martin Luther King com o famoso discurso I Have a Dream, né? Por Uhum. exemplo, o, 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 é, o movimento gay surgindo nos Estados Unidos, em Nova York, eu esqueci o nome da rua lá, né? Yellow Brick, sei lá, Yellow, que é, começa, não é isso? Que começa Yellow o Brick, movimento Yellow Brick, começa o movimento gay em Nova York, o movimento feminista, as mulheres queimando sutiã na praça pública. sim, O maio de 68, com os estudantes na França, nas ruas, fazendo barricadas. O mundo nunca sim, mais foi o mesmo. Né? né? Godard, o cinema. Olha o cinema, Fabrício. A partir disso tudo aí, dos anos 40, 50, 60, Stanley Kubrick e tudo mais que a humanidade produziu nisso aí. E imaginar, né, Fabrício, que esse momento, assim, no Brasil também, é um momento da ditadura militar, é um momento de Sim, repressão. E nesse momento de repressão, como que nós também fomos criativos, nós, a humanidade, né? sim. Nas várias Jovem Guarda, ditaduras. né? Os E o novos baianos, tropicalismo, tropicalismo. e a bossa nova, e Né? isso tudo. O Aldir Blanc, que morreu aí essa semana, uma grande Sim, perda para a música popular brasileira. Essas grandes músicas que a gente lembra da MPB dos anos 70, como que isso tudo deixou marca, assim. tudo É, nasceu na, a partir desse evento, né? Na verdade, de vários eventos, mas acho que a Segunda Guerra Mundial deixa uma marca muito profunda, né? Assim, na civilização, de uma desconstrução, né? Que era preciso, de alguma forma, mudar de rumo, né? Porque o rumo que até então a cultura, né? A civilização se constituía, talvez nos levaria para o pior, né? E aí a gente pode lembrar de uma frase do Einstein, né? Quando eu penso na guerra, porque falar da guerra também é pensar num outro texto maravilhoso do Freud, que é o Porquê a Guerra, né? Que ele vai que é feito pela Liga das Nações, né? Essa conexão é feita pela Liga das ele e o Nações, Einstein, né? a carta do Einstein para o Freud, e o Einstein perguntando, doutor Freud, né? O que com relação à guerra, né? E é muito interessante que a aposta do Freud também é um pouco a aposta do Einstein, né? Que é, de algum modo,
Primeiro, o Freud não acredita numa civilização sem guerras. E também não acho que o Freud ele é negativista, ele é pessimista. Eu acho que ele é avisado, porque ele sabe que se a gente deixa... né, Otimista é uma pessoa mal informada, né, Fabrício? mal Sempre, né? informado, muito mal Sempre informado, mal né? informado. Como diz o Guimarães Rosa, né? Vida distraída é cheia de surpresa. Então é melhor andar e, olha, de fato, a gente precisa criar formas de dar conta da pulsão, né, disso que nos atravessa, porque se a gente não trata isso, o que está no horizonte é a morte. E aí é muito interessante que ele vai fazer apostas que são apostas que a gente faz hoje, que é na educação, né? Que é no laço laço com a família, mas assim, a gente tem que entender a família também numa dimensão mais ampla, né? Não tem a ver com laço parental, né? A gente sabe hoje que a família está muito além do laço parental. E o laço com o trabalho, né? Então é interessante como que ele, de algum modo, ele vai localizar numa certa produção humana e num certo enlaçamento afetivo algum tratamento para esse pior que nos atravessa, que foi tão escancarado, né, na Segunda Guerra Mundial. Né? Então, essa é uma outra referência, né, que compensa muito as pessoas encontrarem, né, porque a guerra é ler a carta do Einstein, que é maravilhosa, e a resposta do Freud. Eu vou publicar isso no Isso Compensa aqui, Fabrício. Vou ter que publicar isso. Eu tenho disponível aqui que um colaborador nosso, Matheus Arcaro, professor de filosofia, já me enviou e já está na manga essas cartas para eu publicar. É muito legal. Fabrício, a má notícia é que nós temos 3 minutos e o Instagram corta a gente. Vai nos derrubar. Essa conversa passou rápido demais, né? Nós temos 3 minutos aqui para encerrar essa história. Nós nem falamos de 11 de setembro, não chegamos na Covid, oh meu Deus. Mas podemos falar de hoje, né? Que por mais terrível que isso tudo seja, que a gente esteja vivendo hoje, nós temos que dar um jeito, né, de inventar. De inventar a vida agora, da gente inventar o mundo que nós queremos e inventar isso tudo. Porque nós temos que inventar um jeito de sair disso. Se sobrevivermos, né, como disse a Margarete na outra live que eu fiz com ela, se sobrevivermos, né? O Instagram já me deu aqui 2 minutos, 1h54, Fabrício. Fala aí. Tá acabando. Eu acho que a questão que você foi apresentando e a nossa conversa pôde mostrar é que toda solução é provisória, né, Homero? Então, nós vamos inventar alguma outra coisa. É isso que a gente tem que, de alguma forma, apostar, né? Eu aprendi isso com Freud, eu aposto sempre na vida. Por mais difícil que isso seja. E isso não é uma ideia romântica. Essa é uma ideia que, de alguma forma, nos permite encontrar essa dureza e aquilo que a gente aprendeu com Darwin, né? Quem vai sobreviver não são os mais fortes. Nem os mais inteligentes. São aqueles mais adaptados com as melhores soluções. Né? Então, esse é um tempo de produção de boas soluções. Nós sabemos que tem muita gente idiota e que produz soluções, né? Enfim, não vamos entrar nesse pedaço. Mas toda solução é provisória. É isso que a história da humanidade nos mostrou. E na nossa provisoriedade, nós vamos inventar outra coisa na travessia do Covid, com toda certeza. Né? Espero que a gente possa retificar. Se sobrevivermos, eu acho que a gente vai ter esse acaso pode acontecer, Homero. Pode acontecer. Bom, para quem não viu de ontem para hoje ainda tem chuva de meteoro essa madrugada, de hoje para amanhã, hein, gente? Só olhar próximo de Marte aí, tem chuva de meteoro. Poluição visual aqui, muita luz na cidade, a gente não vê isso. Aqui na roça eu acho que eu consigo. Vou acordar às 4 da manhã para tentar ver isso aí. Bom, gente, um abraço para todo mundo da Newton que está ligado aqui na gente hoje. Obrigado, Homero. 6 segundos. Ô, Fabrício, abração. Uma alegria, satisfação. Com você, viu, valeu, gente.